Olá, queridos irmãos e amigos oficiantes e seladores do Templo de Manaus. Sejam muito bem-vindos a essa devocional especial de Natal com a presidência do Templo de Manaus e a diretoria do Templo de Manaus. Nós somos muito felizes por poder reunir com vocês virtualmente nessa transmissão especial, na qual os membros da presidência e da diretoria poderão expressar para cada um de vocês e seus familiares a gratidão que nós temos pelos belíssimos e grandiosos serviços que cada um de vocês faz e serve na casa do Senhor aqui em Manaus. Nós iremos iniciar essa devocional cantando como hino de abertura o hino de número 122, Erguei-vos cantando. Logo após, nós seremos elevados em espírito de oração pelo irmão Benedito Portilho Filho. E aí então, após a oração e o hino, nós teremos o privilégio de ouvir como oradores, como primeiros oradores nessa devocional, o presidente e a irmã Castro, que é o segundo conselheiro e assistente da diretora do Templo de Manaus, e logo após o casal Castro, teremos o privilégio também de ouvir o presidente e a irmã Kawai, que são o primeiro conselheiro e assistente da diretora do Templo de Manaus. Daí então, nós teremos um hino especial, o hino de número 124, Anjos Descem a Cantar. Pai Celestial, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos neste devocional especial. Oramos para que possamos sentir o Teu Espírito e a inspiração do Teu Santo Espírito esteja com aqueles que vão nos falar neste devocional. Oramos por nossas famílias, para que Tu as proteja. Proteja também, Pai, a presidência desse templo, suas famílias e todos que te servem na tua santa casa.
Oramos também por essa pandemia em que ceifou a vida de muitos de nossos entes queridos, para que haja consolo em nossos corações, para que também possamos superar as adversidades que ela tem trazido a nós. Oramos também, querido Pai, para que saiamos edificados desse devocional. Nosso coração realmente se abra para Ti, nesse período em que a humanidade celebra o nascimento de Teu Filho. Que o Natal seja para nós todo dia, onde Cristo nasce em nossos corações a cada instante. Fazemos esta oração, Pai, com sincera humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, em dezembro de 1976, eu estava em Belém do Pará, servindo como missionário. Então, recebi do escritório da Missão Brasil Rio de Janeiro uma carta contendo uma mensagem de Natal da primeira presidência. Era uma mensagem do presidente Spencer W. Kimball. Esta mensagem deveria ser publicada nos jornais na semana de Natal. Nesta mensagem, o presidente Kimball compartilhou de uma entrevista que tivera com o repórter, quando este lhe perguntou: como encontrar significado para a comemoração do Natal? Por que o Natal é tão importante e significativo para você? Para que o Natal seja realmente significativo para você, a sua atenção tem que estar focada não apenas no nascimento de Jesus Cristo, mas sim em toda a sua vida. Ele deu 4 passos importantes para que isso acontecesse. Primeiro, em espírito de oração, aprenda tudo o que puder sobre sua vida exemplar, examinando diligentemente as Escrituras. Segundo, pondere profundamente sobre o que está aprendendo, esforçando-se sinceramente para entender seus ensinamentos. Terceiro, esforce-se sinceramente para praticar o que está aprendendo. Qual será o resultado disso? Começarás a sentir aquela paz que ultrapassa toda a compreensão humana. Quarto, compartilhe essas experiências com todos os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Então, compreenderás o verdadeiro significado do Natal. O Natal será muito importante para você e para todos com quem você compartilhar suas sagradas experiências. O profeta Leí, quando recebeu as placas de latão que continha as escrituras antigas, ele a examinou profundamente. Teve muitas experiências sagradas. E no crepúsculo de sua vida, ele compartilhou com sua família. Falando a Jacó, ele disse: portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da terra, para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias, que dá a sua vida segundo a carne e toma-a novamente pelo poder do Espírito
para poder efetuar a ressurreição dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Feliz Natal! E que possamos compreender mais plenamente o verdadeiro significado dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, sou imensamente agradecido a Deus por essa oportunidade sagrada de servir no Templo de Manaus, ao lado de minha amada esposa e de casais tão maravilhosos que moram aqui no alojamento, que são amigos fiéis e tementes a Deus. Sou profundamente agradecido. A dedicação e o amor de cada um dos oficiantes que tem servido de maneira devotada no templo. Sou grato também e expresso meu amor, gratidão e compaixão pelos familiares, aos familiares e amigos daqueles oficiantes que perderam sua vida nessa pandemia. Expresso também minha sincera gratidão aos irmãos que servem devotadamente no templo, cuidando dos registros, da manutenção e do alojamento. Ouviremos agora, então, as palavras de minha amada esposa, Elizabeth Castro. Boa noite a todos os oficiantes e suas famílias, nossos amados obreiros do Templo de Manaus. Hoje estamos com os nossos corações conectados neste devocional de Natal. Nosso profeta Anselmo Nelson disse: ao entrarmos na época de Natal e celebrarmos o Cristo vivo, vamos seguir seu exemplo para iluminar o mundo. Vamos amar e servir aos outros, um por um. Vamos terminar 2020 fazendo as coisas que o próprio Jesus Cristo fez. Que linda citação! Eu gostaria de abraçar cada um de vocês que fazem parte desta obra maravilhosa e de um assombro. Quero agradecer ao meu esposo, aos casais Amato, Brasil e Martins, que nesta pandemia se tornaram nossa família. Dividimos desafios, alegrias, fé, esperança, trabalho e muitas comidinhas gostosas. Somos gratos a todos que trabalham no Templo do Senhor, para que funcione, para que ele sempre esteja lindo. Muito obrigado a todos vocês, amados oficiantes. É uma alegria estar aqui e servir juntos. Alguns nos deixaram tristes por sua partida, mas tenho certeza que haviam terminado sua missão na Terra. E agora, o trabalho do outro lado do véu requeria a sua presença. Mas tenho certeza que eles, se pudessem ler uma escritura para nós, leriam Doutrina e Convênio 128, 22, que diz: irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Sei que aqueles que partiram desejam que nós continuemos avante. Irmãos, eu sei que Jesus Cristo nasceu, viveu, ensinou, cumpriu seu propósito, morreu por nós
e ressuscitou. Ele é vivo. Como disse o nosso profeta, ele é um presente do Pai Celestial para nós. Lembrei que uma vez cheguei no aniversário de um sobrinho e ele encerrou-se no quarto e não recebeu os convidados. Foi triste. Todos nós ficamos aguardando por ele. Até os parabéns cantamos e depois comemos bolo, mas nada parecia ter significado. Antes de ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o nosso Natal era assim, uma festa sem o aniversariante. Havia presentes, mas ele não era considerado e lembrado como tal. Havia comida, mas ninguém agradecia. Músicas, que não lembravam o nome dele. Que alegria foi o nosso primeiro Natal após sermos membros da Igreja de Jesus Cristo. Como o restante de nossos familiares não aceitaram nossa decisão de sermos membros, as únicas pessoas que vieram ao nosso lar foram os missionários. Para mim, foi um Natal memorável, pois aprendemos o real significado desta data cristã. O presidente Nelson disse que devemos fazer o que ele fez. E eu tenho pensado muito no que Jesus Cristo fez e faz por nós. Ele curou leprosos, o cego, o coxo, falou com a mulher samaritana, reviveu Lázaro, Talita, ensinou seus atributos. Ele nos disse: bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração. Nos ensinou a perdoar, que devemos orar por nossos inimigos, pagar o mal com o bem, e morreu na cruz por nós. Que grandioso ser nós devemos seguir. Amados irmãos, que neste Natal possamos homenagear com honra, com cantos, com preces, com louvor, com amor, que possamos ler as Escrituras e agradecer todas as bênçãos que temos recebidas, entre elas o privilégio de sermos oficiantes de nosso Mestre, Redentor e Salvador do mundo, no Templo de Manaus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mundo feliz, nasceu Jesus, nasceu trazendo a luz. Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria poder estar com vocês e falar a vocês, mesmo que à distância. Nesses meses em que os templos estiveram fechados, eu pensei não só na vontade que eu tinha de estar no templo, mas com certeza cada um de vocês, a ansiedade que esperavam poder entrar no templo. Agora, com a reabertura parcial, eu já pude me encontrar com alguns de vocês, outros espero encontrar em breve quando os templos voltarem à atividade normal. Assim como eu estava muito ansiosa para voltar ao templo, sei que alguns de vocês, que devido às restrições terão que esperar mais um pouquinho, estão muito ansiosos e desejosos de vir à casa do Senhor. Tem sido um período de aprendizado, mas com paciência e esperança, nós podemos receber todas as bênçãos que o Senhor vai nos conceder. Sou grata a todos vocês pelas suas orações, porque sei que estão orando não só para os templos funcionarem normalmente, mas estão orando pela saúde de todos que trabalham aqui no templo. O elder Jeremy R. Yagi disse: o lugar onde fazemos convênios sagrados com Deus, o templo, está temporariamente fechado. O lugar onde guardamos convênios sagrados com Deus, o lar, está aberto. No lar, temos a oportunidade de estudar e refletir sobre a extraordinária beleza dos convênios do templo. Mesmo que não possamos entrar fisicamente naquele lugar sagrado, nosso coração
grandemente se regozijará em consequência das bênçãos que serão derramadas. O elder Ronald A. Rasband disse: recentemente temos sido testados. O Senhor nos chamou para trabalharmos nos templos com diligência, perseverança e paciência. Sermos recomendados ao Senhor exige essas qualidades. Precisamos ser diligentes em viver os mandamentos, perseverar em nossa atenção a nossos convênios do templo, ser gratos pelos ensinamentos contínuos do Senhor a respeito deles, e ser pacientes ao esperarmos pela reabertura total dos templos. Nosso profeta presidente Nelson, ele ensinou: a casa do Senhor é uma casa de aprendizado. Lá, o Senhor nos ensina à sua própria maneira. Lá, todas as ordenanças ensinam sobre o Salvador. Lá, aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Lá, aprendemos a repreender o adversário e a invocar o poder do sacerdócio do Senhor para fortalecer a nós e a nossos entes queridos. Recentemente, nosso profeta ofereceu uma bela oração de agradecimento a Deus e nos exortou a sermos gratos e incentivarmos outras pessoas a serem gratas. Talvez algumas pessoas digam que não têm nada para agradecer, já que estão com tantos problemas. Talvez outras se perguntem como é que uma simples palavra, obrigado, vai resolver os problemas que enfrenta. O fato é que quando começamos a procurar pelo que agradecer e começamos a agradecer, nossa atitude muda, tornando-nos mais humildes. Pouco a pouco, nos aproximamos da fonte de toda a bênção, e ao confiarmos nele e fazer o que nos pede, aprendemos a abrir o céu, e o Senhor pode nos curar a alma ferida, porque Jesus Cristo nos deu a preciosa dádiva da expiação e ressurreição, essencial para nos conduzir à maior de todas as bênçãos, a vida eterna. Sou grata por estar trabalhando no templo, por estar servindo, e sou grata pelas imensas bênçãos que o Senhor tem nos dado por meio do serviço no templo, porque lá é a casa do Senhor. E durante os meses em que o templo não estava aberto ainda, eu pude trabalhar na indexação, na história da família, e fui muito abençoada. Encontrei um registro de uma antepassada que eu procurava há mais de 40 anos. E esses milagres acontecem porque Jesus Cristo está à frente dessa obra. Eu quero prestar esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado por estarem conosco. É um prazer poder falar para vocês, expressar nossa gratidão, dizer o quanto nós somos gratos por vocês serem quem são. Vocês serem oficiantes do templo, pela sua dedicação, pela sua vontade de trabalhar. Nós pudemos nos encontrar com alguns de vocês e sentir o seu espírito, a sua vontade de servir ao Senhor, a sua alegria em estar na casa do Senhor. Isso tem nos deixado muito felizes. Obrigado por serem quem vocês são, obrigado pelas decisões que vocês tomaram na vida, para poderem ser dignos de ter uma recomendação do templo e vir à casa do Senhor. Eu queria compartilhar algumas coisas que eu estive pensando esses dias e contar 2 episódios que ilustram um pouquinho as coisas que eu estou pensando. Há alguns anos atrás eu trabalhei no CTM de São Paulo, que fica no bairro de Casa Verde. A cidade de São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. Existem muitos prédios, muitas casas. Ele se estende por muitos quilômetros na cidade. E o bairro de Casa Verde é bastante populoso. E houve um apagão num certo dia. E saindo do CTM, dava para se ver de longe, na ponte, passando o rio, que o CTM estava iluminado, porque havia geradores próprios.
E era o único prédio, era a única construção que estava iluminada no meio de uma São Paulo inteira apagada. No meio da escuridão, aquela luz era muito brilhante e era muito bonito ver ali no meio daquele bairro aquela fonte de luz. O presidente Nelson disse recentemente no discurso dele sobre ouvir o Senhor que quanto maior é a escuridão que acompanha as tribulações, mais brilhante se torna a luz de Cristo. E é isso que a gente vê nesses dias. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais difíceis que esteja o mundo atualmente, quanto maior a escuridão, mais brilhante a luz de Cristo, mais brilhante a luz do templo, a casa do Senhor. E lembrar-nos disso nos dá uma alegria muito grande de saber que nós temos uma casa do Senhor aqui em Manaus. Agora eu queria contar uma outra experiência que nós tivemos quando nós fomos em família até o Templo de Campinas. O Templo de Campinas fica na encruzilhada de uma estrada bem grande e uma avenida muito grande de Campinas também. Então ele é bastante visível. E uma coisa interessante foi que nós temos que seguir adiante na estrada até o retorno para poder voltar para ir para a nossa cidade quando nós vamos para o Templo de Campinas. E assim que nós saímos do templo e pegamos a cidade indo para o retorno, meu filho olhou para trás e viu o templo lá longe, pequenininho, e falou: "Puxa, pai, como o templo fica distante tão rápido?" E eu fico pensando, é verdade, né? Quando nós saímos do templo, é muito fácil ele ficar distante de nós. É muito fácil a gente esquecer todas as coisas belas que aprendeu, os sentimentos que nós tivemos, e ser envolvidos pelas preocupações e cuidados do mundo. Nós precisamos tomar cuidado para não deixar o templo ficar longe de nós. Que a luz dele possa brilhar constantemente em nossa vida e ser um farol iluminando o caminho, mostrando para onde nós devemos ir, para onde deve seguir os nossos anseios, os nossos desejos, a oração que temos que fazer para o Senhor, para podermos voltar a adorar a Ele, na casa dele. Qual que é o propósito dos templos? Eu fico um pouco preocupado, às vezes, quando ouço as pessoas prestarem testemunho a respeito do templo, dizendo apenas da alegria que tiveram, os sentimentos bons que tiveram, a paz que sentiram. Claro, tudo isso nós sentimos no templo, como consequência do trabalho que nós fazemos lá e da santidade que existe nessas paredes. O templo, ele é a casa do Senhor. O propósito dele é muito mais do que simplesmente um lugar de meditação, um lugar bonito que a gente vai para se sentir bem. É muito mais do que apenas um lugar contemplativo. A gente vai para sentir paz e sentir alívio das preocupações do mundo. Se nós considerarmos o templo apenas um lugar de refúgio, um lugar de repouso, um lugar de fuga das preocupações do mundo, nós perdemos realmente o principal propósito do que significa o templo. E às vezes nós deixamos de lado a importância de vir ao templo, porque nós dizemos que eu estou me sentindo bem, agora não preciso ir ao templo. Ou então assim que eu puder eu vou ao templo. E quando na verdade o templo ele tem que ser o ponto central do trabalho que nós estamos fazendo. Quando os missionários batizam alguém, quando os bispos ordenam homens ao sacerdócio, quando as pessoas são ensinadas na escola dominical, qual é o propósito de tudo isso? É fazer com que elas venham para o templo. O templo é o ponto máximo do caminho que elas estão trilhando, que começaram no batismo e que prosseguiu em todo o desenvolvimento que as pessoas têm dentro da igreja. O alvo deve ser o templo. O Senhor, ele disse que ele enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. O presidente Nelson explicou o significado do nome Elias. Elias significa meu Deus é Jeová. Nessa
palavra, nesse nome, nós concentramos o Pai e o Filho. Elias veio, e o espírito de Elias é uma porção do Espírito Santo que nos faz lembrar dos nossos antepassados, do relacionamento que temos que ter com eles, do vínculo de ligação do sacerdócio que deve existir desde Adão até os nossos dias e para os nossos descendentes. O templo é o lugar onde nós podemos unir as famílias por toda a eternidade, numa cadeia sem fim, que vem desde o princípio e vai até o fim dos tempos. E se essa ligação não acontecer, se esse vínculo não for estabelecido, se o coração dos filhos não se voltar aos pais e o coração dos pais não se voltar aos filhos, toda a terra será devastada na segunda vinda de Cristo. Nós podemos ser salvadores no Monte Sião. Nós lemos em Doutrina e Convênios 88, 119: organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias e estabelecei uma casa, sim, uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de aprendizado, uma casa de glória, uma casa de ordem, uma casa de Deus. A casa do Senhor, santidade ao Senhor. Nós precisamos lembrar que nós precisamos do templo. Nós precisamos dele para adorar ao Senhor. Nós não podemos ser salvos sem as ordenanças do templo. Nós não podemos ser salvos sem os nossos antepassados. E eles não podem ser salvos se nós não fizermos o trabalho por eles. Eles não podem ser salvos sem o nosso trabalho. E nós não podemos ser salvos sem eles. Então, é importante que nós entendamos isso. Nós entendamos o propósito do templo em nossa vida. Nós fazemos convênios eternos com o Senhor no templo. Convênios são promessas, com bênçãos. Nós prometemos coisas ao Senhor e o cumprimento delas faz com que o Senhor possa nos abençoar abundantemente. Mas se nós não lembramos quais são esses convênios, se nós não entendemos esses convênios completamente, se nós não sabemos o significado completo deles, como é que nós podemos cumpri-los? Como é que nós podemos receber as bênçãos plenas desses convênios se nós não lembramos? E assim como quando a gente sai do templo de carro é muito fácil ficar distante dele, quando nós saímos do templo é muito fácil esquecermos as coisas que aprendemos lá. Ou talvez ainda não entendemos tudo o que nós tínhamos para aprender quando vamos ao templo. Então é importante que nós oremos para que a adoração no templo possa voltar. Quem pode livrar-nos das enfermidades? Quem pode livrar-nos das provações? É o Senhor. O Senhor é a nossa salvação. O presidente Nelson pediu que orássemos, todos, para que essa pandemia pudesse passar, que os templos pudessem reabrir, que nós pudéssemos voltar a nos reunir e trabalhar. O templo é mais do que um lugar de meditação e contemplação. O certo seria sairmos cansados do templo, de tanto trabalho que fizemos lá. Mas um cansaço feliz, um cansaço reconfortante. Sabendo que trabalhamos pelo Senhor, servimos a Ele, ajudamos os seus filhos a ter chance de ter as bênçãos plenas do Evangelho de Jesus Cristo na vida deles. O templo é o símbolo de nossa condição de membro da igreja. Se nós entendermos isso, se nós colocarmos o templo em primeiro lugar em nossa vida, em nossa meta de realização, se todos os trabalhos que fazemos se voltam para o templo, seja ajudar as pessoas financeiramente, seja ajudá-las a vencer as suas dificuldades, seja ministrá-las. O propósito de tudo isso é levá-las ao templo, para que elas possam se achegar ao Senhor, em comunhão com Ele, receber os convênios, aceitar esses convênios, cumprir esses convênios com o Senhor, e poder receber as bênçãos plenas do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o desejo do Pai Celestial. Esse deve ser o nosso desejo. Se nós entendermos quem nós somos e por que o templo existe, e por que vocês são oficiantes,
qual é o trabalho que vocês têm para fazer. Nós vamos orar com mais fervor para que o templo volte a se abrir, volte a funcionar plenamente. Nós possamos fazer as ordenanças por nossos antepassados, salvá-los e salvar a nós mesmos. E não só isso, mas salvar o mundo todo, para que a terra não seja devastada na segunda vinda de Cristo. Obrigado por vocês serem oficiantes do templo. Obrigado pelo amor que nós sentimos de vocês e o amor que nós sabemos que vocês têm pelo Pai Celestial. Eu sinto que o Pai Celestial ama muito cada um de vocês. Eu sei que tudo isso é possível, todas essas bênçãos, todo esse plano é possível graças à expiação de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos levar as pessoas a Ele. As pessoas precisam fazer convênios com Ele, tanto nessa vida quanto do outro lado do véu. E nós precisamos estar no templo para poder lembrar o que significa cada uma dessas coisas, entendê-las cada vez melhor, colocá-las em prática mais profundamente e abençoar a vida de mais pessoas. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Anjos descem a cantar, paz na terra, glória a Deus. Nas montanhas ecoar, escutai os cantos seus. Glória in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Os pastores lá se vão ver o infante celestial. Repetindo o refrão do louvor angelical. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. A Belém vinde adorar Cristo Salvador e Rei. Adorai-o a cantar o refrão dos céus sagrei. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Muito obrigado, presidente Irmã Castro. Muito obrigado, presidente Irmã Kawai, pela belíssima mensagem que compartilharam conosco essa noite. Nós estamos, assim, profundamente tocados e inspirados pelas belas mensagens que nos fizeram refletir mais sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós teremos agora o grande privilégio de ouvir também, nessa noite, o presidente e a irmã Amato, que são o presidente e a diretora do Templo de Manaus. Logo após os irmãos, nós seremos brindados com uma apresentação especial que será oferecida pelo irmão Daniel e pela irmã Esther Kawai. Eles cantarão para nós o hino Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Daí, após a apresentação desses queridos irmãos, nós seremos elevados em espírito de oração pela irmã Emanuele Andrade e então encerraremos essa devocional especial de Natal com toda a nossa gratidão, com todo o nosso amor e com o desejo de muitas bênçãos
ainda nesse ano de 2020 e um 2021 repleto de alegria, também com as bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Gratidão a todos vocês, da presidência do templo, do registrador e também de todos aqueles que trabalham e servem no templo. Que o Senhor possa abençoá-los sempre. Presidente Amato, o tempo é seu e da irmã Amato agora. Queridas irmãs e irmãos, as mensagens de Natal nos trazem paz, união, luz, felicidade e consolo. Só uma pessoa nos proporciona ao mesmo tempo todos esses sentimentos: Jesus Cristo, o Salvador e Redentor do mundo. Como estamos comemorando seu nascimento, gostaria de recordar com vocês alguns acontecimentos relacionados a ele. No primeiro ano do reinado do rei Zedequias, rei de Judá, na terra de Jerusalém, vivia um homem chamado Leí, temente a Deus. Neste ano, apareceram muitos profetas profetizando ao povo que deveria se arrepender, ou a grande cidade de Jerusalém seria destruída. Ao ouvir essas coisas, Leí começou a orar ao Senhor de todo o coração, em favor de seu povo. E enquanto ele orava, o Senhor apareceu diante dele e mostrou-lhes grandes coisas. Depois do Senhor ter mostrado a Leí muitas coisas maravilhosas, ele dirigiu-se ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. Ele profetizou ao povo acerca da vinda de um Messias. Conta as Escrituras que os judeus se iraram contra ele e procuraram tirar-lhe a vida, por causa das coisas que ele estava testificando. Por eles quererem tirar-lhe a vida, o Senhor apareceu ali em um sonho e ordenou que ele partisse com sua família para o deserto. Depois de Leí ter caminhado 8 anos pelo deserto, o Senhor trouxe ele e sua família a uma terra prometida. Antes mesmo de chegar à terra prometida, Leí profetizou que 600 anos depois de ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, o Messias, ou em outras palavras, um Salvador do mundo. Leí ensinou seus filhos sobre o Messias e eles também ensinaram seus filhos. Nefe escreveu: "E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados." Muitos outros profetas do livro de Mórmon seguiram o mesmo exemplo deixado por Nefe e profetizaram a respeito de Cristo. Mosias foi um deles. Ele disse em Mosias 3, 7, 8 e 17: "Eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E ele se chamará Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. E digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor Onipotente." O tempo passou e chegou a época em que se cumpriram as profecias proferidas por todos que viveram antes de Cristo. Jesus Cristo nasceu no meridiano dos tempos para cumprir tudo o que fora profetizado a respeito dele. Ele nasceu para trazer alegria, esperança, consolo, salvação a todos os que creem em seu nome. Hoje,
Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais se distanciando do Senhor, porque menos e menos falam a respeito dele. Em uma época em que no Natal fala-se mais de Papai Noel do que em Jesus Cristo, e na Páscoa falam mais do coelhinho do que no sacrifício do Salvador do mundo. Éter, o profeta, que viveu muitos anos antes da chegada de Leí aqui nas Américas, disse que essa terra se tornaria uma terra escolhida entre todas outras terras, uma terra escolhida do Senhor. Portanto, o Senhor deseja que o sirvam todos os homens que nela habitarem. Queridos irmãos, somos muito abençoados por vivermos neste continente, que como disse Éter, é um lugar especial. E através de Éter sabemos que o Senhor espera de nós. Ele espera que nós o sirvamos. Somos muito abençoados por termos esse conhecimento, por termos sido batizados e feito convênios com ele no templo. Na época de Natal, a igreja sempre prepara mensagens sobre Jesus Cristo. Que possamos enviar essas mensagens a nossos amigos. E como os profetas do livro de Mórmon nos alegrar ajudando a espalhar essas mensagens. Que possamos falar de Cristo não somente através das mídias sociais, mas também falar pessoalmente àqueles que nos cercam e ser um exemplo para eles, não somente nesta época de Natal, mas também durante todo o ano. Queridas irmãs e irmãos, gostaria de dizer que sou muito grata pela oportunidade que tive e que espero ter brevemente de estar com vocês no templo, servindo todos os dias, desfrutando de seu espírito, da companhia, amizade e sendo testemunha do grande exemplo que vocês são para mim e para os procuradores que vão ao templo para fazer e renovar seus convênios. Sou testemunha do grande sacrifício que vocês fazem para servir na casa do Senhor, levantando-se de madrugada aos sábados ou indo direto do trabalho para estar na hora certa na reunião de preparação, muitas vezes sem ter tido tempo de comer, ou então fazendo economia para poder ir ao templo e servir. Que possamos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um firme esplendor de esperança, amor a Deus e a todos os homens, colocando em prática em nossa vida os conselhos do presidente Nelson para que um dia possamos estar todos juntos com nossas famílias de volta na presença de nosso Salvador Jesus Cristo. Presto testemunho de que Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele é minha luz, meu caminho, minha força. Irmãos, desejo a vocês todos um Feliz Natal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos seladores, oficiantes e familiares, boa noite! Estamos fazendo essa confraternização de Natal totalmente diferente do que aconteceu no passado. Na realidade, muito mudou em 2020, no mundo, na igreja e inclusive na casa do Senhor. O Templo de Manaus teve que fechar por causa da pandemia no dia 17 de março e reabriu parcialmente meses depois, somente para ordenanças próprias. Vocês estão há 9 meses sem poder entrar no templo, nem mesmo nos demais recintos do complexo do templo, com exceção daqueles que vão comprar na loja situada no alojamento. Tenho muita saudade do tempo que nós nos víamos, nos cumprimentávamos semanalmente, cada um de vocês em seus turnos, servindo com alegria e dedicação. Como era bom no primeiro turno de terça a sexta-feira, à 1h30 da tarde, e no sábado, às 6 horas da manhã, encontrar vocês esperando na porta de entrada para que um membro da presidência chegasse para abrir a porta. É impressionante como todos nós mudamos de aparência ao trocarmos nossas roupas dominicais pela brancura das roupas do templo. Recordo-me do seu entusiasmo
ao vê-los cantar o hino das reuniões de preparação e participarem ativamente dos treinamentos. Sinto saudades de ver as irmãs sorrindo, sentadas nos beirais do jardim do templo, próximos à porta da entrada, após terminarem seu turno, esperando talvez pela carona, ou mesmo conversando, depois de cerca de 6 horas praticamente em pé. Irmãos e irmãs, como nosso querido presidente Nelson tem reafirmado, é uma questão de tempo para voltarmos à nova normalidade. Temos que exercer fé e paciência para continuar a enfrentar nossos desafios diários. Em menos de 2 semanas, o mundo cristão celebrará o nascimento de nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. O relato do nascimento do Salvador nunca envelhece, não importa quantas vezes o lemos. Gostaria de desafiar cada um de nós para que possamos ler no dia de Natal com nossa família, pelo menos, o capítulo 2 de Lucas, no Novo Testamento. Vou sumarizar alguns versículos. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. O nosso querido presidente Hinckley declarou: Não haveria Natal se não tivesse havido a Páscoa. O bebê Jesus de Belém seria apenas um outro bebê se não houvesse o Cristo Redentor do Getsemane, do Calvário e a triunfante ressurreição. Creio no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus eterno e vivo. Ninguém tão grandioso jamais habitou nesta terra. Ninguém fez um sacrifício que se compare ao dele, ou concedeu-nos uma bênção que se iguale à que ele nos proporcionou. Ele é o Salvador e Redentor do mundo. Creio nele. Declaro sua divindade com toda a certeza e convicção. Eu o amo. Pronuncio o seu nome com reverência e assombro. Eu o adoro, tal como adoro seu Pai em espírito e verdade. Agradeço a ele e ajoelho-me diante de seu Filho amado, que há muito tempo nos disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, nesta época de Natal e durante o ano inteiro, busquemos de todo o coração o nosso amado Salvador, o Príncipe da Paz, o Santo de Israel. Afinal, esse desejo, em grande parte, define não apenas quem somos, como membros da verdadeira Igreja de Cristo na Terra atualmente, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Há alguns anos, a primeira presidência brindou-nos com a seguinte mensagem: Nesta época sagrada, reafirmamos a realidade do milagroso nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Testificamos que ele foi o único homem perfeito que andou sobre a terra. Ele andou fazendo o bem e fez a todos o convite: vem e segue-me. Sua sagrada influência inspira a humanidade a realizar atos de misericórdia e bondade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si e levou também sobre si.
inspira cada um de nós a oferecer amor aos pobres, solitários e oprimidos. Prestamos testemunho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Ele é nosso exemplo, nosso mestre e nosso redentor. Possa, nesta época de Natal, lembrar-nos de que o príncipe da paz, que acalmou a tempestade no mar da Galileia, tem também o poder para acalmar as tormentas em nossa vida pessoal. Possa sua paz encher-nos o coração e o lar durante todo o ano vindouro, ao nos esforçarmos em seguir seus passos. Irmãos e irmãs, há 188 anos atrás, o profeta Joseph Smith testificou. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Porque ouvimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é unigênito do Pai, que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. Como o presidente Nelson nos ensinou em sua mensagem no dia 20 de novembro, vamos dar graças a Deus, agradecer-lhe pela incomparável dádiva de seu amado Filho. Acrescentamos nosso testemunho de que ele vive e guia seu povo hoje em dia. Queridos irmãos e irmãs, esta é, infelizmente, a última confraternização natalina que esta presidência faz com vocês. Dentro de 8 meses teremos uma nova presidência no Templo de Manaus. Para nós, foi uma grande bênção conhecê-los e de trabalharmos juntos por 16 meses, até que veio a pandemia em março deste ano. Oramos para que as vacinas sejam implementadas o mais rápido possível para que, não só o Templo de Manaus, mas os 167 outros templos possam ser frequentados normalmente. Que a paz esteja com vocês e seus entes queridos neste Natal e durante todo o ano vindouro. Desejamos a todos vocês, queridos oficiantes, seladores e familiares, um Feliz Natal! Vai ser diferente, virtual, sem abraços e beijos, mas vai ser feliz. Que todos nós possamos estar unidos em oração ao nosso Pai Celeste, agradecendo por ter permitido que o seu Filho unigênito nascesse em nossa terra, dentro de nosso sistema solar, e aqui expiasse pelos nossos erros e faltas, permitindo, se nós quisermos e formos fiéis aos mandamentos que Jesus nos deu, voltar à presença de Deus com Ele e sermos exaltados. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, queremos te agradecer por Jesus Cristo e por essa magnífica devocional de Natal, por ter sido inspiradora e por todo o aprendizado que tivemos durante esta noite. Queremos te agradecer, Pai, por sermos abençoados em ter um templo em nossa cidade, por termos líderes e oficiantes dignos a Ti, que pedimos também, humildemente, para que o Senhor venha a confortar o coração daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. E que o Senhor nos ajude, Pai, a superar esse vírus que nos cerca. Pedimos essas coisas e te agradecemos. E que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade e não a nossa. E essa oração que nós deixamos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.